Pessoal, eu sou a doutora Francinara e eu quis trazer para vocês uma bioimpedância de uma paciente minha que está sendo assim um verdadeiro exemplo. Em primeiro lugar, antes de tudo, o que é uma bioimpedância? Bioimpedância elétrica é um exame relativamente simples, super simples, em que você sobe numa balancinha e o seu corpo recebe uma corrente elétrica, né, que entra pelos pés ou pelas mãos, uma corrente elétrica de baixa intensidade, e aí é avaliada toda a composição corporal. Então aqui vocês veem a água corporal total, gordura, massa muscular, minerais, proteínas, é a composição corporal. Para nós termos saúde, é muito importante uma composição corporal adequada, ideal. Então aqui vocês veem, se a gente for avaliar só o IMC, o que é IMC? IMC é aquele cálculo que a gente faz do peso sobre a altura ao quadrado. Em abril de 2024, ela tinha IMC de 35,5, né? Ela estava acima do peso, 111 quilos. Pelo IMC, a gente classifica como obesidade grau 2, porém, assim, mais importante do que o IMC é a composição corporal. Massa de gordura, 42 quilos, 42,4, então essa linha escura é todo o excesso da gordura corporal. A gordura corporal, ela é subdividida em gordura visceral e gordura segmentar. Gordura visceral, o que é a gordura visceral? É a gordura interna. É uma gordura metabolicamente perigosa quando em excesso, porque ela libera o que nós chamamos citocinas inflamatórias, interleucina 6, fator de necrose tumoral, enfim, são vários nomes, né? Que vocês não precisam gravar isso, tá? Mas é mais para entender o metabolismo. Quando você tem excesso de gordura visceral, ela está liberando essas citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias, elas estão inflamando os seus vasos sanguíneos, o endotélio, que é a parte interna, é a camada interna dos seus vasos sanguíneos, das suas artérias, das suas veias, dos seus vasos sanguíneos. E essa inflamação, que a gente chama inflamação crônica subclínica, ela está chegando no coração, ela está chegando no cérebro, ela está chegando no corpo todo, né? Então, as doenças crônicas, elas vêm muitas vezes, óbvio que tem outras causas, né? Tem a fisiopatologia da doença crônica, mas uma das principais causas de doença crônica, gente, é o excesso da gordura visceral, né? Isso é muito importante trazer para vocês, porque isso aqui é reversível. Vocês vão ver esse exemplo de disciplina. Entendeu que a responsabilidade sobre a saúde dela, não é do profissional da saúde, e o resultado vem com o empenho. Então, voltando aqui, a doença crônica, a hipertensão arterial, o Alzheimer, ou até o câncer, né? Nós, os médicos que estamos estudando, a gente sabe que as doenças crônicas, elas vêm, entre outras causas, do aumento de gordura visceral, que está inflamando o corpo, caso ela esteja em excesso. Até que culmina com eventos agudos, né? Como infarto agudo do miocárdio e outros eventos cardiovasculares, AVC, né? Acidente vascular cerebral. Bom, voltando à bioimpedância, então vocês guardem esse nome, né? Gordura visceral, para quem não entende e não conhece, né? Eu sei que tem muita gente fera em composição corporal, bioimpedância, que eu explico muito, mas às vezes tem muitas pessoas que não entendem. Então, gordura visceral é a perigosa, metabolicamente perigosa quando em excesso. Aqui a gordura segmentar, que é a gordura debaixo da pele, a subcutânea. Então, nessa época, estava acima também em todos os segmentos. Ela tinha 111 quilos, né? Ela apresentava 111 quilos. Aqui a bioimpedância é para vocês entenderem, então, a proteína, minerais, massa de gordura, né? Como eu já expliquei. Taxa metabólica basal lenta. O que é a taxa metabólica basal? Nessa época estava lenta. A taxa metabólica basal é a base do gasto calórico que você tem para viver, mesmo em repouso, para o seu coração bater, para você respirar. Então, mesmo você dormindo, você está gastando energia, porque o coração precisa bater, enfim, o corpo, o metabolismo precisa funcionar, mesmo com você dormindo. Então, essa é a taxa metabólica basal. Estava lenta. E por que o metabolismo basal estava lento? Existem várias causas, né? Existem causas hormonais, existem doenças e também a gordura visceral alta. A gordura visceral, a liberação de citocinas inflamatórias, né? Existem os nossos hábitos que a gente adquire ao longo da vida, hábitos ruins, alimentação, sono inadequado, estresse, tudo isso mexe com o metabolismo basal.
E aqui, especificamente nesse contexto que eu estou explicando, as citocinas inflamatórias liberadas pela gordura visceral com certeza estavam agindo para contribuir para uma taxa metabólica basal lenta, né? Então ela não queimava, por exemplo, ela dormindo aqui, ela não queimava gordura praticamente nenhuma, porque a taxa metabólica basal lenta, né? Em setembro, ela evoluiu para uma massa de gordura de 42,4 kg para 35 kg de gordura, 35,2. Ela aumentou a massa muscular. Gente, olha que incrível isso. Ela foi de 111 para 104 quilos, aumentando massa muscular e diminuindo gordura corporal. Olha o que já aconteceu com a taxa metabólica basal, 1853, 1864. Por que eu tô falando para vocês que foi incrível? Quando existe uma perda de peso, o que é o normal acontecer? Entre outras causas, né, o corpo, ele tende que tá havendo uma privação. O metabolismo, o nosso corpo, ele entende que está havendo uma privação, né? Seja ali por dieta restritiva, uma dieta que tenha déficit calórico. Então o corpo, ele, no primeiro momento você começa a perder. Depois a pessoa atinge o que a gente chama efeito platô. Ela para de perder. Tanto que tem que ter rodízio de dietas, rodízio de estratégias, né? Vamos dizer assim. Incrivelmente, ela não desacelerou a taxa metabólica basal. Pelo contrário, ela acelerou porque ela ganhou massa muscular. Ela ganhou um pouco de massa muscular e perdeu gordura corporal. Aqui eu já achei incrível, tá? E de 20, gordura visceral, 20 pontos para 16, né? Já foi um resultado muito bom para início, tá? Apesar de estar muito alto ainda, estava para início, foi um resultado muito bom em 5 meses, né, de evolução, de início ali das ações. Ela foi quebrando gordura corporal. Aqui, se vocês observarem, é tudo muito simétrico, né? Ela tem, assim, a estrutura muito simétrica, então ela foi quebrando bem simetricamente, quase simétrico aqui nas pernas também. Aqui no histórico, massa muscular aumentou, massa de gordura diminuiu. Maravilhoso, muito bom. Quando foi em março de 2025, né, agora esse ano, 6 meses depois, ela diminuiu ainda mais a massa de gordura, 35 quilos para 25, então aqui já quase dentro do normal, né, no limite superior do normal. Nesse período de setembro para março, setembro do ano passado para março agora, ela perdeu um pouquinho de massa muscular, tá? Se vocês observarem, mas proporcionalmente ela perdeu muito mais gordura. Então ela, nesse período aqui, provavelmente, né, pode ter havido alguma restrição calórica maior, e então ela foi de 39 quilos de massa muscular para 35, provavelmente por restrição calórica, uma restrição calórica mais importante, ou porque ela diminuiu a atividade resistida, né, atividade de força, musculação, pilates ajuda também, né, e às vezes até um HIIT, né, o HIIT em casa, ele ajuda também no ganho de massa muscular. E, incrivelmente, finalmente, agora em junho de 2025, 3 meses depois, gente, olhem isso. Olhem que exemplo de paciente. 35 quilos de massa muscular em março, 39,2 agora em junho, ganhou muita massa muscular, perdeu gordura, e eu vou explicar para vocês a perda dessa gordura também. Aqui, olha só, já dentro do normal. Quando vocês vão ver a gordura visceral de 11, né, porque veio caindo 20, 16, 11, agora, gente, 9 em 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses, 9 de gordura visceral. Isso é maravilhoso. Isso é uma inspiração, né? Por isso que eu trouxe, na verdade, é uma inspiração para que as pessoas cuidem da saúde, porque isso aqui foi muito incrível, muita disciplina, né? Não é fácil, mas muito disciplina. E aqui ela atingiu, depois de 1 ano e 2 meses, 9 de gordura visceral. Eu vou mostrar para vocês ainda o incrível, o que aconteceu. De 111 quilos, 89,5 quilos agora na última avaliação. Agora, olha que interessante. Taxa metabólica basal 1878, já dentro do normal. Não está mais lenta a taxa metabólica basal, vejam isso. Sendo que no início, 1853. 1853, agora 1878. Ela não caiu, a taxa metabólica basal não caiu. Ela continuou, ela acelerou. E por quê? Por causa da massa muscular, gente. Por causa da massa muscular. O músculo é metabolicamente ativo. Então, quando a taxa metabólica basal ela está acelerada, ela está dentro do normal, quando o metabolismo acelera, quando essa taxa vai para dentro do normal,
o que vai estar acontecendo com o corpo? Ela já vai quebrar gordura mesmo dormindo. Ela vai para a atividade física dela, ela vai fazer toda a rotina, né, que ela se propôs, e ela vai quebrar gordura mesmo dormindo. E incrível que exatamente isso, aumentou a massa muscular e a gordura diminuiu. Vocês observem que isso é tão interessante que, por isso que eu falo para vocês também, não ficarem focados só em peso, né? Na balança ela estava com 88.800 em março, agora em junho 89,5. Então ela ganhou massa muscular e perdeu gordura. E com isso, vejam a taxa metabólica basal de 1.746 para 1.878. Então ela vai continuar quebrando gordura. Ela vai continuar, caso ela se proponha, se ela mantiver toda essa rotina, né, a rotina de uma reeducação alimentar, que, né, ela teve um acompanhamento aí de uma excelente nutricionista, a Débora, né, que explicou pra ela não precisa se privar, né, é claro que às vezes a gente come mais à vontade, mas teve toda uma disciplina e ela entendeu o que tinha que ser feito. Com isso, o metabolismo basal dela acelerou, porque ela se empenhou em criar músculo, né, em fabricar, em construir músculo, e aí agora ela tá quebrando gordura mesmo dormindo porque a taxa metabólica basal está dentro do normal. Então, isso é muito importante a gente observar. Metabolicamente falando, ela preveniu, né? Ela está prevenindo aquelas doenças crônicas futuras, um Alzheimer, uma hipertensão. Gente, ela reverteu uma hipertensão. Usava a medicação e ela não usa mais. A pressão já normalizou, porque ela, com toda essa reprogramação metabólica positiva, vamos dizer assim, ela diminuiu as citocinas inflamatórias, esse quadro metabólico inflamatório foi sendo normalizado, foi revertendo e reverteu a hipertensão. Então ela não usa antihipertensivo. Outra coisa muito importante para falar, o metabolismo da glicose, né, que é a minha área, eu sou endocrinologista. Então o músculo, ele utiliza a glicose, né? O nosso músculo utiliza a glicose. Quando a pessoa tem uma boa massa muscular, quando ela trabalha para isso, né, para construir músculo, o músculo ele vai utilizar glicose. E quando a pessoa não tem massa muscular ou tem muita gordura visceral, com essa inflamação crônica subclínica, com as citocinas inflamatórias, ocorre como é que eu vou falar para vocês? Um prejuízo na sinalização da insulina, mas para simplificar, é como assim, a insulina ela não age bem nas células e, consequentemente, o pâncreas vai ter que ser forçado a produzir mais e mais insulina como um quadro assim de compensação, né? Porque senão a glicose começa a subir no sangue. Então a pessoa entra num quadro chamado resistência à insulina. Todo esse processo é complicado, né? Resistência à insulina e que, se não trata, evolui para pré-diabetes, né? Porque tem uma hora que o pâncreas realmente entra em falência de tanto produzir insulina, e aí vem o pré-diabetes a princípio, que evolui para o diabetes tipo 2. Então são situações reversíveis, né? São situações reversíveis, mas aqui ela tem muita chance, isso vai depender dela, obviamente. Se ela mantiver essa rotina saudável, ela tem chance de não ter, ela não vai ter mais, não é ter chance não, ela não vai ter efeito sanfona. Ela passou a vida, né? Ela estava me relatando que passou a vida com efeito sanfona. Emagrecia, engordava. Usou medicação. Então, medicação, tem pacientes que precisam, tá, gente, de medicação. Então, a medicação é uma situação muito específica. Tem muitas medicações anti-obesidade, algumas novas, né? A gente precisa avaliar muito a massa muscular da pessoa, porque a pessoa perdendo gordura e perdendo massa muscular, o metabolismo ele vai desacelerar, então a situação metabólica vai complicando, tá? Não é tão simples assim. Então vocês precisam procurar profissionais habilitados para explicar o metabolismo e poder conduzir individualmente e de forma bem personalizada. Não houve uso, não fez uso de medicação anti-obesidade. Nós ainda não iniciamos a reposição hormonal, ela tem 44 anos. Nós vamos acompanhar, né, o perfil hormonal e vamos começar também a reposição quando for necessário, né? Porque os nossos hormônios vão caindo, né? Primeiro hormônio que cai é a progesterona, posteriormente estradiol, até que a testosterona cai. A gente vai estar acompanhando tudo isso. No momento ela ainda não faz reposição hormonal, não fez uso de medicação anti-obesidade, mas ela faz uso de suplementos, de alguns suplementos que são muito importantes no metabolismo geral, que aceleram o metabolismo. Em relação aos suplementos, a gente pode falar em um outro momento. E assim, por fim, uma outra observação aqui muito importante, o IMC, que no final, na última bioimpedância, né, até essa data do final de junho, 28,6. Então vejam como é importante a gente não analisar isoladamente só o IMC. Se a gente fosse analisar o IMC isoladamente, a gente considera um sobrepeso, IMC 28,6.
né, que é acima de 25 aqui, essa linha escura, sobrepeso. Porém, ela não é, ela aqui, a composição corporal dela tá adequada, tá ideal. Ela tem uma boa massa muscular, uma massa muscular acima, e a gordura corporal dela total já está dentro do normal. Gordura visceral já ali no limite superior da normalidade, e tem um pouquinho só de gordura segmentar no abdômen, né? Que agora só falta queimar praticamente essa gordura segmentar abdominal. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas com o IMC, né? Se você for avaliar o IMC isoladamente, pessoas com IMC muitas vezes 24, por exemplo, IMC dentro do normal, 24 até 24,9 dentro do normal, mas com gordura visceral alta, gordura visceral 15, gordura visceral 12, 15. Então é aquela pessoa, aquela paciente, aquela pessoa que a gente chama falsa magra, entre aspas, ou falso magro, porque a pessoa está com IMC dentro do normal, porém gordura visceral alta, que é altamente inflamatória e traz doenças, como eu já expliquei para vocês. Então é isso. Aqui o IMC, apesar, né, isoladamente ele seria, a gente classificaria ela como sobrepeso, mas não. Nesse caso dela, a composição corporal dela é adequada e essas informações são mais importantes, né, se sobrepõem metabolicamente em importância, né, ao IMC isoladamente. E é isso, assim, foi incrível, tá? Eu quis trazer para vocês porque eu achei assim ela é um verdadeiro exemplo. Ela é uma pessoa, uma paciente muito ocupada, porque ela é uma empresária, ela tem a loja dela e além disso ela é enfermeira, né, uma profissional da saúde também. Então ela acorda cedo, ela teve o empenho dela, né? Isso aqui não é fácil, mas ela mudou o futuro metabólico dela, né? Ela fez o que a gente chama eu vou chamar de uma reprogramação metabólica positiva. Com isso aqui, ela pode continuar tendo um emagrecimento sustentável, porque ela tá quebrando gordura agora mesmo em repouso, né? Caso ela continue com os hábitos. Só lembrando, né? Tudo depende dela, depende da paciente. Então ela teve aí, ela tá tendo um emagrecimento sustentável, está tendo um emagrecimento inteligente e protetor da massa magra. Então é isso, eu quis trazer para vocês aqui, né? Eu achei bem relevante. Compartilhe com um amigo, um familiar que você saiba que precise de avaliação urgente do metabolismo. Um abraço.